Fala galera, saudações rubro-negras, vamos falar do Flamengo e o jogo contra o Atlético Mineiro pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar de 4 jogadores que podem ficar aí no mercado para o meio do ano, jogadores que considerados aí titulares do Flamengo. Também vamos falar de um jogador do Atlético de Madrid que pode ficar livre aí no mercado. Também vamos falar do valor do Luiz Henrique. O Zenit pede aí um valor astronômico para liberar o jogador Luiz Henrique antes da Copa do Mundo. Antes de começar, antes de trazer essas notícias, pedir para vocês se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve, você não paga nada e ajuda demais o crescimento aqui do nosso canal. O Flamengo joga contra o Atlético Mineiro na Arena MRV no domingo, a partir das 8h30 da noite. E o concorrente pelo título do Brasileirão joga às 6h30. Em Bragança Paulista tem Bragantino e Palmeiras. O Flamengo joga essa 13ª rodada, tentando aí, torcendo pelo tropeço do Palmeiras. Palmeiras com 29 pontos, o Flamengo com 23. O Flamengo vencendo, o Palmeiras perdendo, o Flamengo fica a 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo já vai jogar esse jogo contra o Atlético, já sabendo o resultado do jogo do Palmeiras e Bragantino. Será importante saber aí do resultado. Então o Flamengo tem uma vantagem de saber o resultado do jogo do Palmeiras nessa 13ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo vai jogar a sua 12ª, que ele tem um jogo a menos contra o Mirassol. Vamos falar de um jogador do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid pretende liberar e colocar o jogador Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, no mercado, em negociação, né? O jogador aí no mercado que quiser contratar, vai lá, negocia com o Atlético de Madrid e tenta a contratação. Lembrando que o Palmeiras e o Flamengo e também o Botafogo em 2026, na janela do meio do ano de 2025, tinha interesse no Thiago Almada. O Flamengo analisa tentar aí uma negociação conjuntamente com o Atlético de Madrid, tentando aí trazer o meia atacante para o Flamengo. Seria um substituto aí para o Arrascaeta, um jogador de 25 anos, ficaria aí sendo reserva ou um provável substituto para o Arrascaeta. Lembrando que o Arrascaeta tem 31 anos apenas, ainda vai jogar muito ainda com a camisa do Mengão. Antes de falar de Luiz Henrique, o valor astronômico que o Zenit pediu para negociar o Luiz Henrique antes da Copa, vamos falar de quatro jogadores que podem ficar aí para ficar aí à disposição do mercado da bola do meio do ano. O Flamengo, que tem o planejamento financeiro que foi realizado, o planejamento no começo do ano, para que pudesse aí vender alguns jogadores para aí suprir o caixa do Mengão, né? O Flamengo, que tem aí uma meta de vendas no ano, pode colocar em 4 jogadores aí à disposição do mercado da bola no meio do ano. Significa que vai vender, que o jogador é indispensável? Não, os jogadores não são indispensáveis, mas eles vão colocar aí no mercado da bola tentando aí fazer um grande negócio. São eles: Léo Ortiz, Carrascal, Plata e Luiz Araújo. Lembrando que o ano passado o Léo Ortiz quase saiu do Flamengo, e ele que tem uma vontade, um sonho de jogar na Europa. Então o Flamengo coloca esses 4 jogadores à disposição, pode aí colocar mais alguns jogadores, depende do mercado, da janela que abre o meio deste ano, mas também pode surgir aí tentativa de contratação de outros jogadores do elenco, sendo o Cebolinha, que encerra o seu ciclo no final do ano, né? O Danilo, que ainda não sabe se vai renovar, também
o Alexandre, que também não sabe se vai renovar. Talvez Danilo e Alexandre encerram sua carreira no final dessa temporada de 2026. Então, Léo X, Carrascal, Plata e Luiz Araújo são os 4 jogadores que estão na lista para ir à janela de transferência do meio do ano. Vamos falar de Luiz Henrique, jogador que foi muito importante para o Botafogo em 2024. Botafogo que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Zenit, ele foi contratado pelo Zenit, cerca de 32 milhões de euros. O Zenit que estava querendo negociar o jogador cerca de 40 milhões de euros, mas nessa última semana o Zenit já aumentou essa proposta para liberar o jogador ainda antes da Copa do Mundo. Um valor aí que aproxima-se de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. O Flamengo, que estava tentando aí a negociação juntamente com o Zenit, dá uma esfriada nessas negociações. O Flamengo vê que os 50 milhões é um valor bem acima que ele estava esperando aí para contratar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que o Zenit colocou o Luiz Henrique no mercado antes da Copa do Mundo, né? Eles não vão esperar até a Copa do Mundo. Se aparecer algum time interessado, o Zenit colocou esse valor de 50 milhões. Bom, talvez pode ser um valor abaixo, mas o Zenit pretende vender o Luiz Henrique cerca de 50 milhões de euros. O Flamengo estava de olho, mas as negociações esfriaram aí juntamente Flamengo e Zenit. Sabemos que negociar com o Zenit é complicadíssimo, muito difícil negociar com o Zenit, mas é aquele negócio, né? Tentar negociar, baixar o máximo possível, que vai que o jogador faça uma boa Copa e se valoriza muito mais aí no mercado. Então, o Flamengo tem que analisar, o Palmeiras também estava de olho, se compensa continuar as negociações, tentar aí um pouco, abaixar um pouco esse valor de 50 milhões de euros e vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião e o que vocês acham. Será que o Flamengo tem que ir atrás do Luiz Henrique? Esse valor compensa pelo esse jogador que fez bons amistosos aí nos últimos amistosos da seleção, jogador que não tem muitos gols lá no Zenit, mas na seleção brasileira está jogando muito bem. Deixe sua opinião, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa o seu like. Tchau, até mais.